Bom, vamos lá então. Agora estamos ao vivo e a cores. Boa noite, queridos e queridas, para mais uma aulinha de Álgebra 2. Pessoal, vamos lá então conversar sobre um novo tema hoje. Vamos falar sobre homomorfismo. Então, homomorfismo de anéis. Já vimos homomorfismo de grupos no semestre passado. Vocês já viram transformações lineares lá em álgebra linear, que são o equivalente aos homomorfismos de espaços vetoriais. E agora a gente vai ver isso para o contexto de anéis. Então, não muda muito, a ideia é sempre a mesma, é sempre manter as operações, mas é interessante que a gente está adicionando coisas aí. Quando, quando eu fazia a graduação, eu tinha um professor chinês que ele falava homomorfismo. Aí, enfim, só quis compartilhar com vocês. Ele estava ele tava passando do processo ele sabia inglês, né? Ele estava passando do processo do inglês para português, daí ficava difícil. Sim, chinês mesmo. O nome dele é Liang Zhonghu. Aí, ali na matemática na federal a gente tinha dois professores chineses. Dois? Que eu me lembro eram dois. Dois chineses. Aí a gente tinha acho que uns três ou quatro peruanos. E tinha uma professora da Argentina. A PUC teve. Tem, né, na realidade, mas na matemática eu entrei no lugar do professor Jorge, que é um professor que foi para o UTFPR, ele é peruano. Então, já teve. Bom, né, mas faz algum tempo, isso foi em 2017, né? Vamos lá então, vamos falar de homomorfismo, aqui de anéis. Então, aqui está a definição para vocês, a gente já conversa sobre ela, claro, mas antes eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que era um homomorfismo de grupos? O que satisfazia lá? Do you remember? Não? Se vocês não lembram o que era, pode. Tinha que ser fechado para som e produto. Isso era para ser subgrupo. Para ser homomorfismo, gente. Lembrem lá. Eu vou escrever aqui abaixo. A gente tinha aqui uma função. Era homomorfismo se eu podia quebrar ela na ali aqui, tarará, podia quebrar a operação, quebrar a função através da operação, tá? Então, é o que a Nicole colocou ali, quando a operação era soma, era isso mesmo, você quebrar essa operação, abrir ela. Desculpa, Nicole, eu não tinha visto aqui, eu estava escrevendo, daí eu esqueci de olhar para o chat, mas basicamente é isso aí. Quando a gente tinha lá grupos, um homomorfismo era uma função que quebrava a operação. Então, f de x estrela y era f de x, operação lá, estrela, f de y. Aqui, para anéis, o que acontece então? Deixa eu trazer isso, eu vou. Não, já levo isso daí para lá. Mas o que acontece então? Bom, nós temos duas operações quando a gente fala de um anel. Duas operações que definem esse anel: a soma e o produto. Então, bom, seria interessante que, para ser um homomorfismo, eu respeitasse essas duas operações. Então, é dessa forma que, quando eu vou definir um homomorfismo de anéis, eu tenho essa primeira condição, ou seja, f de x mais y igual a f de x mais f de y, e eu tenho a segunda condição, f de x vezes y é f de x vezes f de y. Note que é como se a gente estivesse pegando duas vezes
aqui, bem entre aspas, duas vezes ó, a nossa definição de homomorfismo de grupo e estivesse colando elas. Por quê? Porque aqui a gente tem duas operações. E notem que quando a gente define um anel, a primeira propriedade é grupo abeliano com relação à soma. Então, bom, se ele é um grupo, falar de homomorfismo teria que ter a ver ali com a soma, né? Também, por conta de ser um grupo abeliano, homomorfismo de grupos ali com a soma. E o produto para que ele possa quebrar o produto e manter essa estrutura aí funcionando bem. Essa conversa entre anéis. Tudo bem, gente, até agora? Sim, não, talvez, porém, entretanto, todavia. Sim, yes. Eduarda, como estás? Como estás, Eduarda? Ça va bien? Perdida, Eduarda, porque estamos começando aqui o tema novo de homomorfismo. Estamos começando aqui do zero, não, né? Já vimos, mas... Ah, entendi. Estamos aqui então falando de homomorfismo. Então, para ser um homomorfismo, é uma função entre dois anéis que satisfaz essas duas propriedades, ou seja, eu posso quebrar a função através das propriedades ali, tá? Vamos ver exemplo de homomorfismos. Eu vou colar isso daqui lá no meu whiteboard, que agora na realidade é blackboard. Enfim. Beleza, Eduarda. Então, estou aí, tamo junto. Vamos lá, parará, parará. Estou compartilhando, estou colando ali, já vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí a gente pode ver some examples. To the window, to the wall. Vamos ver, acho que já foi. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver exemplos de homomorfismos de anéis. Então, o primeiro exemplo, a gente começa com exemplos mais simples, né? Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui, não escrevi. Exemplos. Então, o primeiro exemplo, eu vou pegar isso, tem que deixar o difícil para a prova, né? Senão, vocês têm que se desafiarem. Isso mesmo, Nicole. Tô gostando de ver, tô gostando. Sabe o que é isso, Nicole? Olha só, pessoal, todo mundo aí que nos acompanha na gravação, quem está aqui ao vivo, isso daqui é o Mindset Vencedor, hein? É isso aí. Olha só. Então, vamos pegar a nossa função f de z em z, definida da seguinte forma. A cada elemento x ali do conjunto dos inteiros, diga um número para mim. 3. Eu vou pegar, então, o valor 3x, ou seja, o que essa função está fazendo? Lembrem-se o que essa notação aqui está me dizendo, gente. F de x é igual a 3x, então. É isso que eu estou dizendo. 3e, ok. Também dá. Então, gente, o que eu tenho que provar? Vamos verificar que f é vejamos que f é homomorfismo de anéis. Então, parará. O que eu preciso verificar para dizer se é ou não homomorfismo de anéis? A gente viu que tinha duas propriedades, inclusive elas ainda estão aqui, né? Primeira propriedade, second property. Então,
primeira propriedade. F de x mais y é igual a f de x mais f de y. Será que isso é verdade? Então vamos provar que sim, que é verdade. Tá todo mundo me acompanhando? Estou indo rápido, tá de boa? Estamos safes? Safes, ok. Estamos safe and sound. Então, olha só, gente. Como que a gente prova isso? Como nós outros provamos? Dados x e y pertencentes aos inteiros. Olha só um parênteses aqui. Vocês viram que agora a Eduarda ela tá chateada, né? Que a gente está fazendo aquela brincadeira do vai. Ela mudou o vai para o bora. Mas daqui a pouco vocês vão ver que esse bora vai aparecer aqui tudo em caixa alta, hein? Tô até vendo. Olha só. Dados x e y pertencentes aos inteiros. Bom, se eu faço f de x mais y, isso daqui seria aplicar a nossa função em x mais y. Seria 3 vezes o que está ali dentro. Então, isso é 3x mais y. Só apliquei a definição da nossa função aqui. Agora, existem dois caminhos a se fazer, tá? Eu vou fazer um e depois vou falar para vocês como é o outro, mas vocês já sabem. Então, agora eu posso pegar f de x mais f de y e desenvolver isso daqui e ver se a gente chega no mesmo resultado. Bom, f de x é 3x, f de y é 3y, definição da nossa função. Agora aqui, se eu coloco aqui o 3 em evidência, isso fica 3x mais y. Essas coisas são iguais. Vocês concordam, então, comigo nisto aqui? Sim? Não? Talvez? Sim. Obrigado. Então, portanto, f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Tá. Por que eu sempre relembro que a gente tem duas formas de fazer? Aqui, eu posso sair do f de x mais y e chegar direto lá no f de x mais f de y. Não preciso, vou começar aqui, chego num ponto. Vou começar o outro, chego num ponto. Verifico se eles são iguais. É um método. Mas agora eu poderia continuar desenvolvendo isso daqui e ver se eu consigo chegar aqui. Seria basicamente fazer o caminho inverso. Então, como se eu estivesse indo daqui para cá, tá? Então, olha só, 3x mais y é 3x mais 3y. Agora, vocês concordam que 3 vezes x não é exatamente f de x, pela definição da nossa f, e 3 vezes y é f de y, justamente pela definição da nossa f? Ô, prof. Manda. Eu só posso fazer essa distributiva assim porque eu sei que estamos inteiros. Não necessariamente, não é só porque está nos anel. inteiros, é porque é anel. Aí vale distributiva. Porque tá no Z, né? Mas pensando na definição, é porque a gente tá falando de 2 anéis. Isso, exatamente. Tá. Obrigada. Nada. Então, aqui eu fiz esse outro método só para vocês verem que a gente pode pensar de uma forma linear, né? E chegar aqui, ou a gente pode pensar dessa forma. Começa, chega em alguma coisa, começa a partir do outro lado. Chegou na mesma coisa, bom, são iguais então, né? Mas é só para vocês verem que tem essas duas possibilidades. Vou agora para multiplication. Vocês vão ver que isso daqui, a multiplication é super easy, né? Também. Eu vou diminuir um pouco aqui a tela. Não ficou muito pequeno, não? Não. Ô, Não. prof. Manda. A gente vai ter que fazer, tipo, Bom, só pensando, né? Lá pra frente, com TDE e tal. A gente vai ter que provar que é anel? Ou, tipo, em geral, você vai falar já que é anel? Ou depende? Depende parece do que que daí o ficaria tão mais exercício... complicado se eu tiver que falar que é anel para daí ver o homomorfismo.
Então, depende muito do exercício. Se o exercício falar, verifique que as coisas são anéis e que existe um homomorfismo entre eles, ok. Agora, se o exercício pedir simplesmente prove que é homomorfismo, aí então, nessa frase ele já está assumindo implicitamente que estamos falando de anéis, Tá, tá? Mas então é entendi. assim, você só prova que é anel se o exercício pedir para provar que é anel, Se não, ou tá já vai bom? estar escrito ou vai estar implícito. Isso, exatamente. Tá, obrigada. Beleza. Então, olha só, para multiplicação, mesma coisa. Eu acho que vocês já estão fazendo aí, já estão ganhando de mim, né? A gente tá aqui numa competição para ver quem faz antes, né? Esse é o mindset vencedor aí que vocês estão colocando no chat. Bora! Então, olha só, dados x e y pertencentes ao z, f de x vezes y é igual a, qual que é a regra? 3x. F de x é 3x, então isso daqui seria 3x y. Ai, 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 ai. Isso daqui, então, agora se eu fizesse f de x vezes f de y, quanto que daria isso daqui? Isso daqui me daria 3x vezes 3y, que daria, no final das contas, 9xy. Tururu. Então, por que que eu peguei esse exemplo aqui? Ah, porque qualquer coisa que você pegue nos inteiros sempre vai dar certo, professor. A gente já está cansado disso e tal. Olha só, olha só. Então, claro que vocês estavam cansados, vocês estavam sempre, o professor pega o Z ali porque no Z tudo funciona. Mas enfim, então aqui a gente tem f de x vezes y, fica 3xy, f de x vezes f de y, 9xy. Então essas coisas aqui são diferentes. Logo, o que que a gente tem? Portanto, f de xy é diferente de f de x, f de y e f não é homomorfismo. Homomorfismo de anéis. Então Mas aqui, nesse. Tudo bem esse daqui, né? Tranquilo? Não? Nesse daqui, uma coisa muito interessante que acontece. Vamos ver um que é. Uma coisa muito interessante que acontece aqui. Outro dia eu estava tendo uma conversa ali sobre o TCC com o João. E aí a gente estava falando ali, tinha um exemplo de um grupo lá que a gente precisava de um subgrupo e tal. E aí era uma coisinha simples, era um Z10 ali que era para fazer alguma coisa e tal. E aí no fim das contas era um treco super simples, que assim como isso daqui também não dava o resultado que a gente queria, veja. Então o Z tende a nos enganar, né? A gente sempre pensa, vai dar tudo certo ali. Não. Infelizmente, unfortunately, não necessariamente. Mas daí, existe nos inteiros algum caso que vai dar certo? Tem a identidade, né? X em X. Além desse, Não. que Not. identidade também seria um exemplo bobo de fazer, né? Então, Não, só mas ó, repete. prof, porque Hum, x. Ah, tá, bom. Porque deve ficar x mais y, né? isto. Tá. Exactemon, olha só. Posso passar então, pessoal, para um que seja. Deixa eu. Aí, acho que eu diminui a tela. Não sei se a Nicole está nos prints aí. Ah, já mandou, olha só. Estou lento demais.
Desculpa, gente. Vocês perceberam que a Nicole entrou ali no espírito do mindset vencedor e ela não tá perdendo uma disputa aí, né? Então, é isso aí. É isso aí. Tá certo, tá certo. Opa, cor errada. Agora é o seguinte, vocês já ouviram falar na conjugação? Sim, a gente estava conversando agora há pouco sobre ela, né? Multiplicar pelo conjugado, blá, 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 blá. É, algo nesse sentido, tá? Então, vamos definir a seguinte coisa, a seguinte função, que eu vou chamar de conjugação complexa. Eu vou colocar o nome aqui do lado. Inclusive, tem na lista de exercícios de vocês. Φ de C, oh meu Deus, para C, dos complexos, sai dos complexos e vai para os complexos. Aí, lembrando lá, como que é um número que mora nos complexos? Ele tem a forma A mais BI. Então, eu vou definir a minha função da seguinte forma. Eu vou levar ele no conjugado dele, A menos BI. Essa é a minha conjugação complexa. O nome dessa função é... Oh, meu Deus, eu estou desenhando tão perfeitamente hoje. O nome desta função é conjugação complexa, tá? Eu saio de A mais BI e levo em A menos BI. Tudo bem aqui Tipo, com a definição? nesses estudos de anéis, então, Fi sempre vai ser isso, é isso? Não, não, é um nome que eu estou dando agora. Ah, que você quis. Isso, Fi tem várias simbologias, né? É o número de ouro, aparece lá em física também. É só uma letra grega, é como se eu colocasse F ou G ali, tanto faz. Só quis dar uma incrementada aí, né? Mostrar que eu também conheço letras gregas. Um glitterzinho. É. Então, a gente pega um número complexo e leva ele no conjugado dele. Então, basicamente, eu estou fazendo o seguinte: quando eu faço φ de A mais BI, o resultado disso é A menos BI. Na prática, professor, na prática, φ de 1 menos 5i, não, mais 5i aqui, mas tudo bem, o menos também conjuga, né? Isso daqui seria 1 menos 5i. Então, eu inverto o sinal do termo que tem i, tá? Isso é a conjugação, eu inverto o sinal do termo que tem i. Se eu pego, por exemplo, φ de 7, o 7 a gente viu, ele é um número complexo, porque ele pode ser escrito como 7 mais 0i. Então, ele é um número complexo. Pergunta a vocês, quanto que ficaria φ de 7? 7 7, porque eu não tenho uma menos parte 0i. imaginária. Isso, menos 0i, mas como eu não tenho uma parte imaginária, não preciso colocar ali. Então ela inverte a parte imaginária, que tem i, tá? Beleza, esta é a nossa i, é a nossa φ. Agora vamos lá então, provar que isso daí é um homomorfismo. Este é o nosso objetivo. Será que é homomorfismo? Ai, ai, ai. Então vamos lá, primeira propriedade, propulsar. Ia falar proposição, mas daí saiu propriedade. Φ de x mais... Nossa, x mais y. Φ de x mais y, será que é igual a φ de x mais φ de y? Desculpa, gente, agora falhou. Falhou, falhou, falhou. Eu vou até beber uma água agora. Quando eu fiquei nervoso, gente, igual eu fico nas aulas de inteligência financeira, muita gente me deixa nervoso. Pessoal, estamos pegando dois números complexos, x e y são complexos, então a gente pode dizer que x é igual a A mais BI, A e B pertencente aos reais, né? E eu posso dizer que o y é igual a um C mais DI. Vejam só, fazendo link com inteligência financeira, o CDI, né? Então, enfim, que segue a Selic, mas depois a gente fala disso.
C e D pertencentes aos reais. Então eu posso falar isso. Agora vamos lá, vamos provar que isso daqui é verdade. Então vocês vão fazer as continhas para mim. Φ de x mais y, na realidade é φ de A mais BI, deixa eu, mais C mais DI. Ai, professor, como que eu vou fazer isso daqui agora? O que eu faço agora? Me digam aí. Vamos lá, mindset vencedor. Vai ficar A menos BI mais C menos DI. Será? É. Calma lá. Ó, para a gente aplicar a função, aí que tá, aqui que tá o pulo do gato, o cat's jump. A gente tem que ter o número nesse formato, alguma coisa mais outra coisa vezes i. Então a gente precisa somar eles antes, isso aí. Então vai ficar φ Ué, a mas vai dar mais. no mesmo. Não, mas vai dar no mesmo, justamente. Mas é que se a gente não faz essa soma antes, a gente já está afirmando direto o nosso resultado. Então, por isso que a gente tem que fazer esse meio de campo, digamos. E Porque aqui, B. eu fiz, tipo, pensando que, X, como que eu pensei? Porque X é A mais BI e Y é C mais DI. Ah, entendi o que você falou e o que eu fiz. Certo? Eduarda, tudo bem? Eu adoro também quando tem pouca gente assim, fico triste quando tem pouca gente, porque tem pouca gente, mas fico feliz, gosto quando tem pouca gente, porque daí eu posso chamar todo mundo pelo nome, assim, sabe? E aí a pessoa nem tem desculpa, ela tem que se manifestar de alguma forma. Porque numa turma de 40, se você chama ali, é mais complicado, né? Triste para vocês, né? Para mim, não. Desculpa. Essa foi a risada maléfica. Vamos lá, então. Agora, sim, olha só. Eu tenho φ de alguma coisa mais alguma coisa vezes i. Está no formato. Então, pela regra da nossa função, eu inverto o sinal do que está junto com i. Então, isso daqui fica a mais c. Opa, a mais c menos b mais d i. O Fi é bonito, né? Uma letra grega. É uma letra grega, gente. Esse é o maiúsculo, esse é o que eu estou fazendo, é o minúsculo. Enfim, e daí se eu abrisse isso daqui, só para vocês verem, isso eu poderia escrever como A menos BI mais C menos DI, tá? Só abrir as coisas aqui. Beleza, agora se eu fosse olhar pelo outro lado, se eu fosse, é como se nós estivéssemos com dois pontos de vista aí, né? Então, se eu fosse ver φ de x mais φ de y, isso ficaria φ de A mais BI mais φ de C mais DI. Isso daqui eu vou fazer aqui embaixo, porque senão vai bater ali. Isso ficaria, então... Aqui eu já posso aplicar a nossa definição direto. A menos BI mais... Aqui ficaria C menos DI. Ou seja, o resultado aqui de φ de x mais φ de y é a mesma coisa que φ de x mais y. Então, a primeira parte acabou, que é a da soma, né? Verificar que vale ali para a soma. Vamos ver para o produto agora. Para o produto não é tão simples. Querem ver? Querem tentar? Porque aí o produto de números Sim. complexos tem que ficar fazendo distributivo aí. Então, enquanto vocês vão tentando aí, eu vou colocando aqui tal o que a gente precisa provar e tal.
mas eu não vou fazer. Prometo, dessa vez eu prometo. Inclusive, para quem tiver a mesinha e quiser escrever aí, eu vou compartilhar o link aqui com vocês. Deu ruim? Patrícia e Eduardo também estão fazendo, também deu ruim aí. Eu não terminei ainda. Não sei se vai dar ruim. Mas eu confio na Ni. Eduarda. Ai, ai, ai. Tudo bem, desculpas aceitas. Tranquilo, gente. Pode O comer. meu deu a diferença num termo BD, em um deu positivo e em outro deu negativo. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aí. É para dar igual esse, tá? Lembrem-se que i Tá, ao então, quadrado é wait. -1. Sim, wait, please. E Estamos não adianta esse waitando. link aí, eu não consigo. Bom, eu não consigo abrir. Não? O que que acontece? Nunca. O semestre inteiro não abre no meu computador. Você tem o whiteboard instalado? Não, que é o computador da firma, né? Aí eu clico em exibir na web. Aí Ah, só hoje ele vai dar certo, tá? Aparentemente. Não, ó, algo deu errado. Aí, ó, tentar novamente. Ele carrega, chegando entendi. ao seu tabu e dá erro. Poxa, É. puxa, puxa que puxa. Eu não achei o sinal que eu errei ainda, então, mas se quiser tocar, senhor. Bora lá então. Vamos lá. Vamos fazer a continha aqui então. Bom, φ de x vezes y é φ. Opa. Tarará. Não, não está bem configurado aqui minha mesinha. Ela é mais antiga. Então vamos lá. Isso daqui seria φ de a mais bi vezes c mais di. E aí, bom,
Aí aqui a mágica acontece, né? Nessa multiplicação louca aqui, ficaríamos com AC menos BD mais BC mais AD. Isso daqui vezes I. Então, aqui, vejam só, eu tô ali no formato, né? Então, eu tenho um número mais um outro número real vezes I. Posso aplicar, então, minha função eu obteria como resultado AC menos BD menos BC mais ADI. Tudo bem isso daqui? Vocês chegaram neste mesmo valor que eu? Pode ser que eu tenha errado, né? Diga, Patrícia. Ah, está aí. Agora, quando eu faço, deixa eu até puxar aqui para cima isso. O φ de x vezes o φ de y, então eu ficaria com φ de A mais BI vezes o φ de C mais DI. E aí, bom, isso daqui ficaria A menos BI vezes C menos DI. E aí, ao multiplicar isso daqui, vamos lá, confiram comigo no replay agora. Eu vou fazer a distributiva aqui, então isso ficaria AC, aí olha só, BD e o I vai sumir. Então, ó, menos com menos fica mais. Mas quando eu multiplico I com I, fica menos 1. Então, isso daqui ficaria menos BD. Tudo bem? Aí aqui, então, A aí menos ADI, ou seja, desculpa, que é um menos, né? Menos AD menos BC. Só que aí eu coloquei esse sinal de menos em evidência. E aí ficou igual ali, então, embaixo e em cima. Logo, aqui a gente conclui φ de xy é φ de x, φ de y. E, portanto, φ é homomorfismo. Alegria, sucesso. Então, vejam que neste caso eu vou diminuir um pouco para aparecer tudo. Não sei se está muito pequenininho aqui para vocês. Mas então a gente tem que este φ é um homomorfismo de anéis, é um homomorfismo de C para C. Nesse caso a gente vai ver que tem um nome específico. Certos homomorfismos eles vão ter alguns nomes específicos. Beleza. Nicole já mandou o print lá? Não, ainda não. Logo mandará. Qual o nome específico desse homomorfismo? Patrícia, não. Você falou que alguns têm nome específico? Então, o nome desse é conjugação Ah, complexa. isso, conjugação complexa, é um homomorfismo, tipo, isso. Uhum, Tá. isso, exatamente. Essa coisa, o nome dela é conjugação complexa. Ela é uma função, mas ela tem a propriedade de, além de ser uma função, ser também um homomorfismo de anéis. Então, ser um homomorfismo é uma qualidade que uma função tem, uma função de um anel para outro. Ela pode ter, pode não ter, né? Então,
É como se a gente estivesse fazendo um paralelo com a língua portuguesa, o homomorfismo fosse um adjetivo ali. Não entendi essa analogia. É uma qualidade da função em si. Ah, não é do anel? Não, ser ou não ser homomorfismo é uma qualidade da função. A função tem essa propriedade, porque note que no exemplo anterior a gente tinha lá uma função que ia dos inteiros para os inteiros, z para z. Se eu escolhesse outra, que foi a identidade que a gente conversou, seria um homomorfismo. Ah, tá. Mas aquela que eu escolhi não era, então, e o anel continuou o mesmo. Então, ser ou não ser homomorfismo é uma qualidade da função que a gente está pegando. É como se a função tivesse trabalhando ali entre um e outro e o anel, os anéis em si, tanto domínio como contra-domínio, fossem o palco ali sobre o qual nós estamos agindo. Certo, gente? How are we? Are we okay? Tá. Então, gente, eu vou deixar para vocês um exercício, tá? Senhor, vale nota? Não. É só porque a gente está com mindset vencedor agora. Então, mas eu vou deixar um exercício bem legalzinho, porque assim, vocês viram que a gente está trabalhando com uns que foi só continha, né? Só continha, pá, deu boa ali, a gente conseguiu fazer. Então eu vou deixar um que é legalzão mesmo, super da hora. Não, é legalzão este. Ele tá lá na nossa lista de exercícios. Eu vou até printar ele aqui. Vou fazer uma coisa que a Eduarda fica me condenando aí, que é o Ctrl C, Ctrl V. Tá. Ô, prof, quando você diz que tá lá na lista é porque tá em algum TDE? Tá na lista 2 do TDE 2. Essa lista eu vou reaproveitar para o TDE 3 ali, alguns exercícios também sobre homomorfismo. Mas eu coloco aqui, não tem problema. Posso colocar também lá no grupo. Então, esse exercício aqui, então vejam só, é uma função que sai de ZI. O que é ZI? É basicamente como se fosse o conjunto dos complexos, todos os números da forma A mais BI, só que o A e B são inteiros, eles não são necessariamente reais. E aí eu estou mandando esses números aí, os números dessa forma, para o meu conjunto Z5, através dessa função, A mais 3B barra. Então, professor, não entendi o que essa função está fazendo. Vamos lá, só para a gente entender o que acontece aqui. Então, se eu calculo, por exemplo, f de 3 mais 4i, tá? Isso daqui, então, primeiro, quem que é o A e quem que é o B? A é o elemento que está livre ali. Então, isso seria 3 mais... A gente tem esse 3 aqui da função, vezes o B, que é o nosso 4. Isso daqui barra, só que lá dentro do Z5. Então, isso daqui seria 3 vezes 4, 12, mais 3, 15 barra. Só que 15 barra é quanto dentro do Z5? Zero barra. Então, por exemplo, f de 3 mais 4i é zero. E O que aí, que é mostrar a aplicação? não, aqui é que tinha uma outra parte do enunciado, mas eu cortei ela. Mostre que a aplicação é
um homomorfismo de anéis. Agora sim. Ficou parecendo, na época de vocês, acho que não tinha isso. Oh, meu Deus, não é pra fazer isso. Na época de vocês, acho que não tinha isso, mas ficou parecendo aquelas provas de quando eu era criança que eu fazia, que a professora levava lá no, naquele negócio lá que ficava fedendo álcool loucamente. Tipo, ela escrevia a mão num papel, passava naquele treco e daí fazia milhares de provas. Fantástico, gente. Fantástico. Esqueci o nome daquilo. Gente, eu acho aquilo sensacional. Pois é, não Mas não é existe mais. impressionante que, tipo, hoje em dia, eles nem. Sei lá, parece que antes era tão simples fazer cópia das coisas. E Uhum. daí, às vezes, não tem como imprimir porque não tem impressora e podia ter essa. Eu nem sei qual que é a tecnologia, como que isso daí. Qual que é a bruxaria que faz isso daí funcionar. Sei lá. É, mas é legal. Eduarda, olha só. Mas Eduarda, tudo bem, faz parte, faz parte. Bom, gente, então é isso. Fica esse exercício aqui para vocês se divertirem, tá? É, eu esqueci o nome, Eduarda. Logo eu pesquiso aqui. Mas enfim, gente, façam esse exercício, um exercício bonitinho. É bem legal, tá? Eu sei que hoje vocês estão olhando para mimeógrafo, isso mesmo. Eu sei que agora vocês estão olhando ali para as últimas coisas da prova, do TDE, mas a hora que vocês tiverem um tempinho, se tiver amanhã, deem uma olhadinha nesse, porque é bem gostosinho de fazer esses exercícios de mostrar que é um homomorfismo de anéis ou não, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos e todas e tchau!